TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. As dores da alma. O livro destina-se à procura do autoaperfeiçoamento através do conhecimento do inconsciente, libertando-nos de qualquer crítica e ou perseguição a nós próprios ou aos outros. Mostra-nos a nossa responsabilidade perante as atitudes autodestrutivas que temos. As dores da alma são os 7 pecados capitais. O livro está dividido em 21 capítulos e cada um deles é dedicado a cada um destes pecados. Queridos companheiros, que a paz do nosso Mestre Senhor Jesus esteja com todos nós. Aqui estamos hoje, que coube a mim estar em contacto convosco, e o tema que nós trouxemos, obsessão e desobsessão. É um tema já diversas vezes apresentado, mas nunca é demais nós trazê-lo para as nossas reflexões, para que ficamos atentos, e até porque o progresso também nessa parte evolui. E fui ao dicionário para ver a definição da obsessão e desobsessão. E diz aqui, tem mais definições, mas eu só mandei por essa. O ato ou efeito de importunar alguém, perseguição diabólica, preocupação constante e absorvente, ideia fixa. Tem mais assuntos que lá diz, mas este já é demais, digamos assim. Eu trocaria a perseguição diabólica por mentes transviadas, inteligências transviadas. Mas é o que o nosso dicionário nos dita. Para esse efeito, eu fui a este livro. Um livrinho muito pequenino, mas é muito interessante, porque as personagens que editaram este livro, e do fundo não se vê, mas Hermínio C. Miranda, já desencarnado, Jorge Andrea, hoje quase próximo aos 100 anos, e Suelis Calder Schubert, ela é mais nova. Eles se reuniram para discutir a obsessão e desobsessão, já que o Hermínio C. Miranda, ao longo do seu estudo na doutrina, ele sempre se dedicou à obsessão e desobsessão. Ele tomava conta de uma reunião de desobsessão e que ele, dado aos médios que tinha, as características da mediunidade de cada um, desenvolvia um trabalho muito interessante. E o título do livro diz: Com quem andas? Então podemos aqui acrescentar quem que nos acompanha, não é? Mas ali está: com quem andas. Diz ele: a obsessão é a temática deste encontro, porque eles se encontraram, discutiram o problema da desobsessão e depois acharam muito bem pôr para o livro. E ele diz o seguinte: a obsessão é uma temática deste encontro, aliás, muito bem escolhida e das mais oportunas dentre a variedade de opções que teríamos para objeto de especulação e debate. É também, como tantos outros, assunto que exige a base certa de humildade da parte de quem se expõe a abordá-lo de modo criativo. No vasto leque de problemas humanos, são ainda escassas as certezas e amplos espaços da nossa ignorância. A obsessão é uma coisa realmente muito complexa. Nós estamos mexendo com mentes transviadas e
a maior parte altamente inteligentes. E à medida que o progresso vai avançando, essas inteligências, por isso que ele diz que é preciso uma certa humildade. Aqui dias conversava com uma senhora e ela dizia-nos que ela sentia presença, sentia um envolvimento muito grande e ela ficava muito irritada e xingava até. Eu respondi, olha, isso é contraproducente porque se você tivesse evidência, o espírito dava risada, porque você falar ou não falar, pouco importa, é uma inteligência transviada e, por conseguinte, o que precisa é entrar em prece, e lá está a humildade, para poder amenizar o problema. Diz muito bem, nós ainda não temos um estudo, uma definição sobre a obsessão. Aqueles que no meu caso, que sempre ao longo do início participei, ele é uma verdadeira escola, isso não tenhamos dúvida, e Hermínio Cima vai dizê-lo, porque nós vamos aprendendo sempre, porque são inteligências, vou-me repetir, altamente inteligentes e transviadas. Eles modelam a situação, procuram todas as situações, têm o tempo todo à disposição, não precisam de chá para entrar na porta, têm uma facilidade enorme para entrar nos nossos pensamentos. Porque hoje já teve alguns nomes, stress e outro nome, antes tinha outro que depois até me esqueceu, mas hoje estamos na depressão. Nada mais é que obsessão. A depressão, ele é uma obsessão. Por isso que inicialmente lá, ideia fixa, interferência de alguém na nossa vida, no nosso pensamento, causa transtornos dos mais diversos à nossa vida, ele é uma obsessão. A pessoa fica sem ânimo, ele é um autodomínio que a pessoa não consegue se libertar. A depressão é uma obsessão. Verificamos que os psiquiatras, psicólogos, com todo o trabalho que faz, e temos que enaltecer, a medicina, mas não consegue, porque ela é de foro espiritual. Alguns medicamentos são necessários, são aconselháveis e são necessários realmente, porque senão, quando há distúrbios de grande monta, pode ocasionar grandes transtornos. Portanto, o medicamento é necessário. A cura, nós vamos ver lá à frente, é Evangelho, na Casa Espírita, com todos os processos que tem à sua disposição. Isto não me aflige, pelo contrário, penso como um querido amigo espiritual que se confessara maravilhado diante de um universo que nos reserva tantos enigmas e mistérios a desafiar-nos a capacidade de os decifrar. Realmente, nós nos deparamos com cada situação, com os espíritos na desobsessão, que eu por vezes, apesar da experiência que já tenho, fico sem ter uma definição, ter uma resposta, porque são, voltamos a repetir, inteligências que nós, como encarnados, ficamos sempre em desvantagem, porque temos nosso corpo físico que nos limita. O espírito, não. Ficamos sempre em desvantagem. Quando a gente diz, eu xingo, não vai por aí, porque nós ficamos sempre em desvantagem perante o assédio dos espíritos malfazejos. Não tenha dúvida, fica bem ciente disso. Ficamos sempre em desvantagem. Quando a gente pensa que as inteligências encarnadas ainda é
uma energia que nós desconhecemos e como o Emílio C. Miranda dizia, mesmo ele com toda a experiência, ele ficava sem desafiar-nos a capacidade de decifrar. Também a mim encantava a magia do aprendizado, da descoberta do achado. E foi por aí que ele resolveu depois, achou tão interessante e achou que era tão válido para a cura da obsessão, o trabalho que ele realizava, que ele resolveu pôr em livro Diálogo com as Sombras, O que os Espíritos Contaram, e tem outros livros muito interessantes. E com isso ele prestou um trabalho muito grande à doutrina, porque todos os livros dele são muito profundos, elucidativos, porque tem muita experiência. Aí cá está a história que os Espíritos contaram, Obsessão e suas máscaras. São livros interessantíssimos. O problema que hoje conhecemos sobre a denominação de obsessão mergulha suas raízes em remotas origens e, no meu entender, requer uma abordagem nova e criativa que nos leva a uma reformulação de metodologia, do seu estudo e, consequentemente, das técnicas de tratamento dos seus efeitos. Falámos até agora que tudo evolui. E os espíritos que são o molde do assunto da obsessão, eles partem também evoluídos. Portanto, a obsessão ela é mais sofisticada e é preciso que haja outros métodos para nós fazer face à dificuldade das pessoas que adentram nas casas espíritas. Porque, normalmente, a pessoa que está com obsessão, ela não assiste a uma reunião, porque seria uma temeridade. Mas a equipe de obsessão, ela está ligada ao problema e ele é ajudado sem estar presente. Porque até seria muito desconcertante aquilo que os espíritos dizem para nós, na nossa cara, e que não ia dar resultado positivo, pelo contrário. Portanto, não convém em que o obsediado assista à reunião. Muita gente vem aqui e diz, olha, está com obsessão, mas tem uma reunião, vamos pôr, não é nada disso. A casa faz o seu trabalho, põe o nome, vibra, mas a pessoa está à distância. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Certa vez, eu já falei isso, uma senhora foi ao Chico Xavier e disse, olha, tenho aqui um espírito que me está perturbando. Chico, por favor, tira-me esse espírito. O Chico olhou-a com aquele jeito que lhe era característico e disse, minha irmã, eu tiro o espírito e vou pô-lo aonde? Na casa do vizinho? É falta de caridade. Vamos se evangelizar juntos. E só aí é que encontraremos bom resultado. O obsessor, por exemplo, não é para o obsediado um pérfido inimigo da qual é necessário livrar-se foi o mais rápido possível, mas o amigo que ainda não conseguimos conquistar, o companheiro evolutivo momentaneamente julgado adversário por alguma razão que é preciso conhecer. Por isso é que o Chico dizia, vamos se evangelizar juntos, vamos tornar de um inimigo um amigo, porque esse é o caminho, só o amor constrói. Só esse é que é o caminho. E é uma conquista quando temos algum espírito que é nosso adversário e nós conseguimos conquistá-lo. Não é fácil. Eu tive um caso ontem que me deixou muito pensativo e até mesmo durante a noite na reunião. Veio até nós Alfredo Marceneiro, não é? Exatamente. E quem o trouxe foi Amália Rodrigues. Segundo ele, e acreditamos que sim. Eu não fui feliz
na minha entrada no diálogo com ele. Não foi feliz. E depois fiquei consternado. Por que é que eu não fui mais... Por que é que eu não fui mais prevenido, mais inteligente para, no primeiro momento, conquistá-lo? Normalmente nós escutamos há algum tempo o Espírito falar para depois saber como entrar. Mas ali eu entrei porque achei que há muitos anos desencarnou e que já tinha tempo para... em que estivesse mais esclarecido, mas não. Ele não gostou, saiu e eu não fui útil para ele. E fiquei muito triste. Mas, como diz o Hermínio C. Miranda, ela é difícil, tem as suas estratégias, nós temos dificuldades de entrar nesse âmbito e termos bom resultado. Estamos falando com uma pessoa desequilibrada. Alguns não acreditam que morreram, outros estão com muito ódio deste ou daquele. Portanto, é difícil nós... É certo que os espíritos ajudam, mas é muito difícil nós ter no primeiro momento êxito. Para o doutrinador, no caso ontem era eu, ele não é um perseguidor obstinado que ataca irracionalmente o ser encarnado, no desespero insensato da vingança, mas a criatura, no desespero insensato da vingança, mas a criatura humana que se alienou à dor. Temos que aí verificar que não é só o obsediado que sofre, o obsessor por vezes sofre muito mais. Repara que quem está com ódio e com raiva sofre tanto como aquele a quem essa raiva e esse ódio se dirige. O sofrimento é equivalente. Portanto, é uma criatura humana que precisa de apoio e de ajuda. É bom nós conscientizar nisso, porque nós temos sempre a repulsa para o espírito que nos obsedia. Nós queremos se livrar dele. Ele está importunando. Não nos deixa dormir, e é o que eu diga. Né? Porque às vezes eu cutuco onde não devo. E depois... o resultado é esse. Mas não me importa. Na lógica em que passou a ver, ele está armado de razões que, a seu ver, justifica os assédios. A tendência do obsessor é considerar a questão unilateralmente através da sua exclusiva ótica de vítima inocente, quando, em verdade, se a lei divina o atinge com a dor, é porque ele tem o seu envolvimento negativo com ela em algum ponto da sua trajetória anterior. Muito bem colocado isto aqui e muito real. Porque o obsessor, ele acha que está cheio de razão. E vocês, se repararem, quando a pessoa está com obsessão, é o outro o culpado. Sempre. Pensem bem. Quando há algum problema de obsessão, nunca sou eu, é sempre o outro, é sempre o outro. A causa é do outro. Neste caso, não pode ser diferente. É porque tem esse envolvimento negativo em algum ponto da sua trajetória. Dissemos que os dois sofrem. Se ele, o obsessor, sofre, é porque ele também tem contas a acertar com a previdência divina. E é o que nós vamos vir a seguir. Porque lei é sempre lei. Quando nós tem seu débito, o sofrimento nos acompanha. Não há como justificar, atribuir-lhes nem a conotação de endividamento e, consequentemente, nem a de cobrança, e sim desajuste, reajuste, dissonância, ressonância e consonância. Engraçado e complicado aqui. Mas, perante a lei divina,
Deus não cobra nada que não seja da nossa responsabilidade. E o reajuste tem que ser feito. E pode ser repetido. Se não resolver numa reencarnação, terá que ser em outra. E diz aqui, ou seja, sempre que desafinamos o coro universal do amor, incumbe-nos voltar à partitura e repetir a nota de maneira correta e afinada, para não ficarmos em permanente distonia com o grupo coral. Olha, um exemplo muito interessante. Quando nós agredimos e somos faltosos para com a lei divina, nós desafina essa lei, é preciso voltar, reencarnar e repetir talvez outra vez, para que realmente nós ficarmos harmonizados com a lei. É porque ele diz de maneira correta e afinada, para não ficarmos em permanente distonia com o grupo coral. Se nós temos em sofrimento e viemos para a Terra, é porque é um processo de evolução, mas também porque o nosso sofrimento, ele foi contraído perante as leis divinas. Porque Deus não exige nada, não cobra nada de nós que não seja da nossa responsabilidade, porque Deus é Pai de misericórdia e de bondade. Pensando assim, não há como duvidar. É uma realidade. Se sofremos, é porque há uma causa desse sofrimento, desta vida anterior ou em outras vidas passadas. O problema, contudo, está na dificuldade em convencer o obsessor, isso é uma realidade, desta realidade aparentemente tão difícil de ser admitida, ou seja, de que convém a seus interesses pessoais abandonar a vingança ou a perseguição, em outras palavras, perdoar. Vimos inicialmente que já vem de outras épocas a obsessão. Ao tempo do Cristo, ele, e se disse médico das nossas almas, é porque era um médico dos nossos espíritos e que ele tratava. Ele frisou bem e a sua mensagem está amor e perdão. Portanto, o perdão, ele é de uma necessidade total. Agora, para convencer o obsessor que ele tem que perdoar, aí é que está a dificuldade. Até mesmo nós, assim, olha, fez-te aquilo, perdoa. Eu? Não. Portanto, o obsessor, o espírito, com uma visão mais alargada que tem, fica difícil perdoar. O perdão não é fácil. Nós podemos até dizer, olha, eu perdoo, mas não esqueço, não fez nada. Continua tudo, não é mesmo? Mas de que maneira propor a quem sofre agonias e terrível processo de angústia ou perdão? Aquele que o levou à ruína, ao sofrimento, à perda de entes queridos, de posições, de fortuna, até mesmo de respeito a si mesmo. Então, não terá ele o direito à vingança? Na Idade Média, acho que era de lei, que tínhamos o direito da vingança. Era um direito que o assistia à vingança. Com o processo do progresso, as leis dos homens têm evoluído e hoje o juiz até não vai a isso, mas também dá-lhe até descontos na pena que dá para o réu. Portanto, é um processo de evolução. Portanto, acha-se o obsessor com o direito de vingança porque ele foi prejudicado. E temos que entender isso. Ninguém gosta de ser prejudicado.
E ele quer vingar-se porque o outro ou outra é uma fera humana, um bandido, é o que eles dizem, a linguagem deles. Você não sabe de nada. Dizem-nos, é uma verdade. Quando nós procuramos que o Espírito perdoe, é o irmão do caminho, somos filhos do mesmo Pai. E ele diz assim, mas você não sabe nada do que se passou. Eu é que sei o que eu sofri. E dizem na nossa cara, e não estão tão errados. Ou se sabe, está acobertando um criminoso. Um monstro, por que razão você não apareceu para evitar que ele me fizesse o que fez? E vem agora me dizer que o perdoou? Jamais. E fica difícil uma situação destas. Só quem assiste e que realmente está militando nesse trabalho que é de uma responsabilidade muito grande, de um aprendizado profundo, mas também que ajuda e ajuda sobremaneira. Nesses impasses dramáticos, costumo recorrer ao recurso da regressão de memória por meio da magnetização do espírito. Notem bem. Hermínio C. Miranda fazia a regressão de memória do espírito, através do médium ao qual se acha ligado no momento. Alcançada a condição necessária de relaxamento, a regressão propriamente dita é induzida verbalmente. É quando chamamos o processo do mantra, em que a gente consegue, através do magnetismo nosso, a ajuda espiritual, que nós conseguimos induzi-lo a ele ir para a regressão de memória. É bom conversar nisso de regressão de memória, porque tem muito hábito nós ouvir dizer que faz regressão de memória e que faz no consultório regressão de memória. Eu acho isso um absurdo. Porque ele faz regressão de memória ao espírito do paciente. Lá está dizendo do espírito, que é diferente. Ele é o espírito, mas um reencarnado. O espírito é desencarnado. Porque Deus, na sua misericórdia, ao reencarnar, ele apagou a nossa memória, porque nós não se lembramos do passado. E por que fazer uma regressão de memória agora para nós ir buscar o passado? Emmanuel é muito claro nesse aspecto. Se Deus, na sua misericórdia, pôs o esquecimento, por que lembrar? Nós, entre famílias, pessoas, temos uma certa intuição, aquelas aversões entre pai e filhos e vice-versa. Há algo que está ali do passado, só que nós não sabemos realmente como é que se passou. Na regressão de memória ele vai saber. Neste ponto, convida-se o espírito, não é o encarnado, mas o espírito, a ir buscar em seus arquivos mentais, não as lembranças do episódio que justifica a sua vingança, pois disso ele estava inconsciente, tão consciente que não consegue pensar em outra coisa, por isso se chama obsessão. Ele é um contínuo pensamento em tudo aquilo que ele foi prejudicado. O que desejamos é que ele vá buscar dentro dos seus arquivos espirituais episódios remotos ou mais recentes que expliquem a si próprio as razões do seu envolvimento com as leis, ou seja, como, onde e porquê cometeu faltas que o colocaram à mercê da lei de reposição. Nessa regressão de memória, e que, no meu caso, cada caso é um caso, só o faço quando há a intuição para o fazer. Porque, repara bem, é sempre muito sofrimento.
ele ir recordar, ver imagens daquilo que ele fez 100, 200, 300 anos para trás. É doloroso. Portanto, estranho como possa parecer, seus sensores mnemónicos vão precisamente aos pontos em que se acham registrados os factos de alguma forma, têm a ver com as suas angústias presentes. Se está se vingando de alguém que lhe arrebatou a esposa ou a fortuna, por exemplo, descobrirá em passadas existências situações por ele mesmo praticadas, atos idênticos ou muito semelhantes, com espantosa precisão de detalhes, como que refletidos num espelho mágico de tempo e espaço. Na regressão de memória do espírito, através do médium, por isso que tem que ser feito esse trabalho numa sala própria, num ambiente de preferência, como é o nosso caso aqui, inviolável, como é a sala de passe. Porque para fazer este trabalho é preciso ectoplasma, que os espíritos usam com o fluido cósmico universal para projetar, e a gente diz para o espírito, olha, está-se passando aí um filme, podes ver. Ou está um espelho, podes ver no espelho. Para isso, não pode ser feita uma regressão de memória num consultório. Tem que ser num ambiente com médios que tenham essa característica. A espiritualidade superior, quando é uma casa séria, para que possa ser aí visto nesse espelho e nesse filme o que ele fez há 2, 3 reencarnações passadas, e ele vai verificar que ele está sofrendo aquilo que ele fez sofrer, porque é da lei. É interessante, por isso é que o Hermínio C. Miranda desenvolveu um trabalho durante a vida dele extraordinário, que muito contribuiu para o nosso entendimento nessa particular obsessão e desobsessão. Ele se dedicou, ele tinha uma característica, cada um tem a sua, sei lá, a sua tendência naquilo que faz e se vai aperfeiçoando. E é só ler estes livros, são extraordinários, muitos ensinamentos. Por isso, nesse espelho mágico, nós vamos ver, ele vai ver aquilo que ele fez. Compreenderá ter destruído lares e apoderar-se igualmente de fortunas alheias, quando não há da própria pessoa, de quem ele procura vingar-se. E alguns dizem, mas eu estou fazendo isto, mas eu fiz pior a ele naquela altura, como é que é? E aí cai na realidade. É emocionante. Quando é um trabalho muito sério, numa casa bem organizada, com médios que se aprestam para isso e a espiritualidade superior presente. Não se conta fazer nada sem que a espiritualidade esteja presente. Espiritualidade superior. Eu digo sempre, eu sou um reles instrumento pela misericórdia divina. E acho-me até que não tenho condições para tomar conhecimento em certos problemas que são desenvolvidos numa reunião, dada a minha incapacidade e ainda um espírito altamente devedor. Tendo alcançado o ponto em que a perplexidade e às vezes a vergonha e o remorso, estou-me aqui emocionando porque são coisas muito, muito emocionantes.
quando o espírito obsessor, que dizia que matava o outro, e depois cai na sua realidade, é uma coisa impressionante. Nós se emocionamos aquilo que está ali. E diz, o remorso se irrompe das profundezas do seu ser, o vingador de há pouco sente-se desvestido de sua armadura de obsessor. E o perseguido, pelo menos em relação àquele ser, livra-se das pressões sofridas como obsediado. É aí quando o espírito, o obsediado, melhora. Por exemplo, acontece muito na sala de passe, que vai acompanhado, e a espiritualidade que está ali recolhe a entidade e a pessoa sai de lá bem melhor. Estou bem. Porque o que estava a importunar ficou lá na sala e foi encaminhado para lugares adequados serem tratado. É o que acontece naquela sala. Numa sala de resolução, com mais condições, as coisas são diferentes. Assume ambos a condição de simples criaturas humanas que sofrem, e desde então os dois predispõem-se à mudança. Começa aqui a caminhada, a longa caminhada. Porque daí o espírito viu-se realmente numa situação que é muito incômoda para ele, porque ele vai ver o que está fazendo ele, que está sofrendo, ele sofreu, e os dois ficam naquele momento livres. Às vezes a pessoa está dormindo em sua casa e os companheiros estão trabalhando para que ele melhore. Isso é a função da casa espírita, é a função das reuniões. Transformaram-se subitamente em amigos? Não, necessariamente. O que errou ficou livre das suas responsabilidades? Ainda não. Muito trabalho pela frente, começa a deslindar a trama. Resta ainda o reajuste e finalmente conquistar-se a paz. Por isso, tanto insistiu o Cristo em ensinar: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Porque é preciso considerar obsessor e obsediado está na mesma faixa de evolução. Só que um está desencarnado, o outro está encarnado. Os dois estão a caminho, um do outro lado, mas o outro aqui. Portanto, há necessidade de um trabalho muito profundo e que muita gente, ao se ver livre, desiste, porque eu estou bem agora, já não preciso ir ao centro fazer mais nada. Só que depois, quando a casa está vazia, e é o Cristo que eu disse, vem ele mais 7 e a coisa fica pior. É o que acontece. Está escrito. Você acha que o espiritismo, ou melhor, o movimento espírita está sendo obsediado? Uma boa pergunta. Então, mas é uma casa espírita, lá está tudo, os espíritos, eles ajudam, lá não acontece nada. Eu estou na doutrina, eu faço oração, assisto a reuniões, não acontece nada. Não há nada disso. O espiritismo, ou melhor, o movimento espírita está sendo obsediado. E olha, no momento que estamos atravessando, nós estamos notando, porque estamos ligados, coisas como sempre aconteceu, mas os tempos estão mudados, as situações como que se complicam cada dia, tudo muda muito rápido. Então,
Aqui há dias, conversando com um senhor do Brasil, um amigo, ele dizia: Orlando, os espíritos estão ficando pelo caminho. É bom que nós refletirmos. Não podemos dizer: eu estou de rotina, eu vou ficar. Não é assim, não. Há que ter bastantes cuidados, seguir o caminho para nos manter dentro da doutrina. Porque a pressão para que nós saia do caminho da luz é muito forte. Muitas pessoas que vêm aqui, ainda veio agora quinta-feira um pessoal do Alentejo, se não fosse uma orientação, eles não conseguiam chegar aqui, e não vinham mesmo, porque os espíritos que estão com eles não queriam que eles viessem. E outros que estão, eles até arrumam um emprego melhor, ganhar mais, para a pessoa sair e não ter condições de se manter na doutrina. Sabiam dessa? Sabia dessa, Ana Catarina? Arrumam um emprego melhor, mais rentável. Qual de nós não vai, e mais na altura de hoje, não sai daquele emprego, e porque está dentro da doutrina, vai lá a segunda, quarta, quinta, tal, tem o seu trabalho, dá paz, tal. É-lhe oferecido um emprego melhor, para que ele saia, para que ele não permaneça na doutrina. Por isso que a obsessão é um processo. Quando o Ministério Miranda diz que ele é um processo que é preciso ter humildade para que nós consiga perceber, é uma realidade. São espíritos muito astutos, com muita vivência no mal, e que engendram todos os processos, e preocupam sempre que nós, a obsessão, nos leve ao ridículo. E eles dizem, levá-lo ao ridículo, ou por isto ou por aquilo, ou por assuntos, ao ridículo. É o que eles dizem. E a resposta é esta: não acho, tenho a certeza. Pois se até o cristianismo foi, leia o que tem Emmanuel a dizer sobre este mesmo assunto. Vamos ler com atenção. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão dos espíritos perversos, os agrupamentos, instituições dos homens sofrem muito mais. É o que está havendo hoje nas aglomerações, os sofrimentos nas empresas e em outros lugares, os conflitos que há. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os ciclos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. E todos aqueles espíritos que tinham um patamar, mas que entraram pela ciência, entraram em dificuldade. Por isso é que o Chico, como Kardec, naquela época, que foi Kardec, ele na codificação não pôde adentrar muito na religião, porque não podia naquela época. O catolicismo tinha muita força. Mas reparem que ele reencarnou e veio trazer a religiosidade no espiritismo. Trouxe de ponta a ponta a religião, a ligação com Deus, na caridade, na humildade. Ele foi o protótipo de todas essas qualidades. Por isso, temos que ficar sempre muito atentos. Não são necessários especial cuidado e esforço de imaginação. Perceber que a história se repete com a doutrina espírita. Isto
relacionando-se com o catolicismo. São usadas as mesmas técnicas de infiltração e neutralização de ideias. Embora não tenham conseguido imobilizar o cristianismo, o tiveram considerável sucesso, descaracterizando a tal ponto que se tornou irreconhecível, e foi o que aconteceu. Foi preciso vir o Consolador, restaurar a mensagem do Cristo, e que as casas espíritas o divulgam tal e qual como o Cristo nos trouxe. Agora, ao longo dos 150 anos que tem a doutrina, muito foi feito para que a doutrina espírita ela tivesse grandes dificuldades. Tínhamos aí um vigilante ativo que era Chico Xavier, e as casas, as agremiações, as pessoas que seguiram esse rumo são os que estão hoje sustentando a doutrina espírita. Pena é que, por exemplo, o Emílio Miranda desencarnou, está desencarnando paulatinamente esses grandes vultos que eram uma segurança e um exemplo de fidelidade para com a doutrina com o Cristo. Não é? Ivone Pereira, a nossa Egorina, a nossa doutora Marlene Nobre, e esses grandes vultos estão indo embora. Cabe aos novos, pode falar. Você ia falar? Cabe aos novos, que estão aí na berlinda de divulgar, ficar muito atentos e manter com muita firmeza e muita determinação para que se mantenha a pureza doutrinária. Por que a obsessão é tão comum na Terra? Aqui nós temos um ciclo fechado e nós não queremos atacar coisa nenhuma religião. Eu falava ali que a religião se caracterizou, é verdade. E se nós pensarmos bem, não estou falando nada de mal. Tirando o ritual, o que é que fica? Mas vamos em frente. Por que a obsessão é tão comum na Terra? E é a Sueli que responde: porque existe o mal na Terra, porque cultivamos o mal e ainda não somos bons. O mal é a ausência do bem. Fala-nos Allan Kardec em Livros dos Espíritos. Quando se pratica o mal, assina-se uma promissória em branco, sem data de vencimento. Um dia chega a lei e diz: aqui está a sua dívida. Como fugir dela? Ela está lá a nossa assinatura. Falou-se inicialmente, é lei, sempre lei. Ela terá que ser cumprida em qualquer tempo e oportunidade. E lá, a lei é flexível no prazo. Olha aí como Deus é bom. Espera pacientemente, porém é inflexível em seu cumprimento. Porque a harmonia do universo foi perturbada. Naquele ponto, criou-se um distúrbio que requer o restabelecimento do equilíbrio. A permissão divina existe para que nós mesmos tenhamos condições de repor as coisas nos seus devidos lugares. Por conseguinte, apesar de amarga obsessão, é um remédio. Mas isso é um absurdo. Então, a obsessão é uma coisa terrível, é um sofrimento danado e é um remédio. Infelizmente, nosso estágio evolutivo, a dor ainda é, aqui nos cutuca. Perguntarmos aí a vocês, quem veio pelo amor, pela curiosidade, é importante, porque não?
e quem veio pela dor? A maioria de nós. Portanto, a dor. Portanto, quando vem a obsessão, ontem atendi um telefonema de uma senhora procurando a pomada vovô Pedro. E eu, como curiosidade, quem lhe deu... olha, eu fui nos médicos, tenho um problema, até disse, mas eu não vou repetir aqui, e eles disseram-me que a pomada de vovô Pedro, a Rotarinha sabe do que eu estou falando, é muito bom. E eu disse, então, temos essa pomada, venha buscar. Portanto, quem sabe a pessoa vem buscar a pomada, gostou do trabalho, gostou, curioso, ficou na doutrina. E veio por quê? Através da dor. Senão não vinha. Para que é Deus quando tudo está bem? Emprego, dinheiro, férias, tal. Só que as coisas hoje estão um pouquinho diferentes, não é? Bom, e nós vamos terminar. Hermínio C. Miranda diz, um dia, espero que seja logo, os cientistas descobrirão que o maior tratado da ciência da alma é o Evangelho do Cristo. Alguns médicos já estão indo por esse caminho, graças a Deus. E nós temos verificado isso nas nossas jornadas. Nele encontramos a súmula de toda a ética, de toda a parapsicologia, de todos os problemas da mente, da emoção, da alma. As curas que muitos desses obsidiados apresentam não são curas físicas. A repercussão pode ser física, biológica, orgânica, mas a causa é espiritual. O problema é espiritual. As motivações e as consequências são todas espirituais. Depois disso, não há outro remédio que ir buscar o Evangelho, não é? Que é também a farmácia da alma. É de origem espiritual. Depressão, obsessão, é de origem espiritual. E será possível que ainda não aprendemos este mistério aberto, esta mágica simples de que nós sofremos, porque tentamos afrontar a lei? Temos no Evangelho passagem que o Cristo diz, vai e não peques mais, para não te aconteça coisas piores, porque não sairás de lá enquanto não pagues o último centimo. Concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. É aquela hora, é aquele momento em que nós decidimos realmente enverdar pelo Evangelho. Atendemos aqui algumas pessoas e que nós aconselhamos e lhe dizemos que o Evangelho deve ser o livro de cabeceira. A pessoa compra. Olha, lê em casa, se tiver condições de ler em voz alta, porque os espíritos estão tão atrasados que estão lá, que têm que ouvir. Não é pelo pensamento, tem que ser pela palavra. É por isso que na desobsessão o espírito tem que ouvir a palavra. Depois o espírito vem aqui e por vezes vem se queixar de mim, que eu é que fui culpado. Depois que essa pessoa comprou o Evangelho, eu já não consigo mais ter aquela ligação que eu tinha. Mas isso é uma realidade. Isso acontece muito. O Evangelho é o livro de cabeceira. Sem ele, nós não aprendemos a lição. Queridos companheiros, me parece que estamos no final. Falta este, muito importante. Mais um minutinho, desculpem lá. Tratamento das obsessões. Se conduz o problema da obsessão, isto é um conselho, com lucidez bastante para compreenderes a própria necessidade, não desconheces que a renovação da companhia espiritual inferior que te acompanha
E o que te ajustas depende da tua própria renovação. Porque com a nossa alteração e a nossa modificação, para melhor, bem entendido, a entidade que nos segue, que nos obsedia, ela também, pelas mesmas razões, ela se vai alterando. É uma contribuição, é uma caridade que se faz e que tem a dupla vantagem, o obsessor e o obsediado. Está em Francisco Xavier, Seara dos Médios. Está lá isso, que a nossa própria renovação vai interferir naquele que anda conosco, ou aquele que tu andas, é a mesma coisa. Tem que haver, por isso é aconselhável fazer evangelho no lar, vir aqui às reuniões, o Espírito bem junto, vai ouvindo, ele vai sendo envolvido. À noite, quando nós dormimos, os Espíritos vão buscá-lo, conversa com ele, ou ele fica retido aqui, em lugar adequado, e tem Espíritos que vão conversar durante a noite com ele, vão evangelizá-lo. Esse é o trabalho que é feito pela espiritualidade. A obsessão somente se processa de desencarnado para encarnado. É muito interessante também. Existem também obsessões de encarnados para encarnado. Quantas pessoas dominam a outra numa convivência neurótica neutralizante? Verificamos às vezes em casais, um dos parceiros dominando o outro, seja pelo ciúme exagerado, seja por outro motivo, por circunstâncias outras que podem ter surgido na vida. Esse exercendo um domínio mental sobre aquele outro que passivamente deixa-se dirigir. Portanto, há essa obsessão de encarnado. E olha, não é menos perniciosa que a outra. Mas vamos terminar. De que recurso dispõe o obsediado para promover a sua auto-obsessão? Ele dispõe de todos os recursos das leis divinas nos caminhos do Evangelho, surgidos pelo Cristo. O processo de auto-obsessão é difícil porque, geralmente, e especialmente nos casos mais graves, todos precisamos de ajuda, é muito importante esta aqui, externa, de alguém que venha nos estender a mão, que venha nos surgir o roteiro de reparação da cura, que venha nos encorajar a tomarmos as decisões necessárias, alguém que sirva de confidente, de amigo e que ofereça ajuda espontânea, franca, leal e convincente. Desta forma, o processo de auto-obsessão necessita de ajuda externa, sendo difícil fazê-lo sozinho. Reparem que precisamos, nesses casos, de ajuda, até para vir ao centro. Ele não consegue vir sozinho. O obsessor não o deixa vir. É preciso um terceiro, vamos lá. Não é? E que ajuda, aconselha, faz prece. Olha, vamos lá ao centro. Sozinho torna-se difícil. Há casos, para terminar mesmo, entre mãe e filho. Por vezes acham que é a obsessão é do filho, mas o problema é com a mãe. Então nós aconselhamos, venham nos dois, porque assim o trabalho é mais perfeito. Não, mas o meu filho é que vai porque ele é que está obsedado. Não é isso, não. A coisa, a obsessão, a cada passo, ela tem os seus mistérios. Até o Hermínio C. Miranda, o autor do livro, ele ficava admirado. E acreditamos nós. Valor da prece. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover os seus propósitos maléficos. O obsessor está na Gênese. E agora sim vamos terminar. E guardamos certeza pelas dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. Olha a esperança que o Chico nos dá. Porque Deus é Pai de misericórdia e de bondade. Olha que fotografia tão linda.
Vamos mentalizar e guardar na nossa mente, no nosso arquivo mental. É o exercício. Nas horas difíceis, vamos até Ele. Amigos, desculpe a demora. A todos, muita paz e muito obrigado por me ouvir. O tema é muito, muito emocionante e nada como alguém que já tem décadas de experiência nessa prática. Lembremos-nos sempre que estamos todos a caminho e realmente, como foi colocado agora no final, a melhor forma é nós darmos o exemplo no nosso cotidiano de que nós estamos a conseguir fazer um bocadinho diferente. E assim ajudamos a nós e ajudamos a quem esteja connosco e que nos queira menos bem por coisas que tínhamos feito antes. Vamos tentar a cada dia fazer um bocadinho só, mais amorosamente, mais caridosamente, com todos os outros que estão perto de nós, mas também connosco mesmo. Estava aqui um bocadinho confuso, duas das apresentações aqui do PowerPoint, que há a auto-obsessão, que é perigosíssima, e de que aquilo nós realmente podemos entrar, os processos depressivos muito têm esse cunho de autodepressão, com ajuda também externa, mas também muito de auto-obsessão, e a autodesobsessão, não é? Que nós temos que ter humildade sempre e saber que precisamos de ajuda. Então, vamos lembrar que não estamos sozinhos, a espiritualidade está sempre disponível para nos ajudar. Vamos rogar sempre, em prece, que possamos ser auxiliados para melhor aproveitar cada instante deste momento precioso que é uma encarnação. E, depois de muito já temos passado pelo horário, vamos encerrar como sempre fazemos.